A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Estamos na 8ª semana do tempo comum. Antífona de entrada. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Oração do dia. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho de hoje. A figueira tem aparência enganosa, coberta de folhas, porém estéril. A figueira é figura do templo, o povo de Israel, que não produziu o fruto esperado, acolher Jesus como o Messias. O templo
centro do poder religioso, econômico, político e ideológico, converteu-se em instrumento de exploração do povo. O comércio acabou profanando a casa de oração para todos os povos. Por causa de seus dirigentes, Israel traiu sua missão universal. Em vez de atrair os povos ao verdadeiro Deus, tornou-se sociedade exploradora. É bem compreensível a reação de Jesus. As lideranças religiosas, ao inteirar-se do incidente, mais que depressa, procuravam a maneira de acabar com Jesus. Surgirá nova figueira, a comunidade de Jesus, que terá como eixo não o templo, mas a fé em Jesus Cristo, alimentada pela oração e pelo perdão. Façamos nossa oração. Ó Senhor Jesus, Mestre, procuras figos e só encontras viçosas folhas, imagem do templo que não produz os frutos esperados. Então fazes uma limpeza, retirando do templo o que indicava abuso da casa de oração para todos os povos, exploração do povo. Corajosa e coerente vossa atitude, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de livrarmos da nossa vida tudo que é incompatível com o projeto do Pai. Que a nossa vida dê frutos de justiça e caridade. Amém. Querido povo de Deus que nos acompanha no podcast de São Gonçalo Oração, que o Deus da vida e Senhor da história abençoe a todos. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham uma abençoada sexta-feira. Um forte abraço, Padre Clarisson. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.